Então estás pronto? Tu estás? Eu estou pronto. Estás? Então e os investidores, onde é que eles estão? Pá, não sei. Devem ter falhado. Como alguns falham às vezes. Pois, mas nós precisamos de investidores, não é? Como toda a gente. Portanto, subscreva Sim. no nosso Patreon. Não, estou Não, a gozar, estou a gozar. Não, era bom. Estou totalmente a gozar, é só mesmo investidores no futebol. Que vai ser o grande tema de hoje, Lídio. O grande tema é que o Rio Ave juntou-se ao leque de clubes na Liga Portuguesa que têm investidores por trás. Exatamente. E este investidor é nada mais, nada menos do que o dono do Olympiacos e o dono do Nottingham Forest. Exatamente, o maior comboio de jogadores desde que nós vimos o Lídio no meu canal da Twitch a jogar com o Brentford e a formar plantéis a cada 6 meses. Nem era uma época. Não foi só com o Brentford, está bem? Fazes sempre. Mas Mas o pronto. City também. A equipa que te melhor representa na vida real é o Nottingham Forest. E também se formos por aí também é o Olympiacos, que o Olympiacos também é um Também. autêntico comboio de jogadores todas as Autêntico, épocas. lembras-te quando o Benfica uma vez começou uma época com 140 jogadores? Lembro-me bem, foi a minha inspiração e até os dias de hoje continuo a utilizar como inspiração sempre que jogo Football Manager, NBA ou FIFA. Obrigado, Benfica. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mais um vídeo. O Diogo voltou a 2020. A mais um episódio dos Treinadores do Sofá. Eu perdi a conta de qual é o número. Portanto, não interessa. Vamos então mandar-nos de cabeça para investidores no futebol português. Investidores no futebol português e são de grande porte, Diogo. Falaste do Rio Ave, mas não é o único caso que nós temos. É o caso mais atual pelo menos no último ano que nós já tivemos de anúncios de investidores em Portugal. Antes disso tinha havido o Aston Villa, ou os donos do Aston Villa neste caso, a investirem também no Vitória de Guimarães. Também um caso extremamente interessante também a acontecer no Minho. E depois Algo ainda tivemos diferente daquilo que vamos ver com o Rio Ave. Não é? algo muito diferente que vamos ver do Rio Ave e também muito diferente do que vimos também no Braga, que foi o dono do PSG, o fundo do PSG neste caso, também estava a investir no Braga e conseguiu também ter esse palco dentro dos clubes minhotos. Mas não é o único clube minhoto, porque também temos o Famalicão. Exatamente. Portanto, o Minho está cheio, Famalicão está que cheio de partilha investimento. investidor com o Atlético Madrid. Aliás, nós vimos casos de jogadores a virem para o Famalicão, Exato. como o Newan Pérez, que teve no Famalicão, O Marcos Paulo também. o Marcos Paulo, o Gustavo Assunção, que tem essa ligação com o Atlético Madrid, pois o pai dele, o Paulo Assunção, Exato. foi jogador do Atlético Madrid. E também do Futebol Clube do Porto, que também é extremamente interessante. Antes do Atlético de Madrid, Exato, do Futebol Clube exato, do Porto, exato. mas era importante também frisar esta ligação. Ao longo de toda a história do futebol português, nós nunca vimos grandes investidores, ao contrário daquilo que vemos no PSG, no Manchester City, no Newcastle, No Chelsea também. em todas as equipas inglesas que têm donos, têm investidores. O caso português é um caso diferente, pois não é um mercado assim tão atrativo. Não é um mercado tão atrativo porque durante vários anos o mercado português, ou neste caso o futebol português, foi sempre um futebol mais de passagem para grandes jogadores. Nós já tivemos em Portugal e recentemente também voltou, por exemplo, o Di Maria, já tivemos David Luiz, já tivemos Ramírez, já tivemos Casilhas, apesar de já de uma parte mais final da sua carreira. No Porto tivemos Falcão, Tivemos James Rodrigues, Jackson Hulk, Martínez, Jackson Martínez. grandes jogadores de grande topo e mais recentemente também Luís Dias, que hoje em dia no Liverpool é um jogador extremamente importante e interessante. No Liverpool tem também Diogo Jota, jogador que era do Passos Ferreira Exato. e depois do Futebol Clube do Porto. Exato. E também E o Darwin. Exato. Portanto, nós se formos olhar para a conjuntura de grandes jogadores que já passaram pelo nosso futebol numa altura inicial da carreira e depois explodiram lá fora, até podíamos estar aqui um dia inteiro com uma enciclopédia a dizer este X jogou aqui, este X jogou ali. Muitos jogadores já passaram por nós. No entanto, a capacidade financeira que Portugal tem não é assim tão grande para conseguir reter esses jogadores em Portugal. Portanto, acaba sempre por ser algo muito difícil de nós conseguirmos entender como é que Portugal iria conseguir ter investidores. De alguns anos para cá, claramente que os clubes grandes, o Benfica, o Sporting, o Porto, foram atraídos alguns investidores. Nomeadamente o Benfica com John Textor, o atual dono do Botafogo e do Lyon, que quis investir no Benfica antes de investir nesses dois. Portanto, nós olhamos e ficamos, então, mas porquê é que
queria investir no Benfica e não queria investir noutros clubes. A realidade é que o Portimonense já não é de agora, mas tem investimento nipónico. Sim. Portanto, existe investimento, não a grande escala. Nipónico e brasileiro. O Estoril também há uns anos teve um investidor brasileiro. O Estrela da Amadora agora tem um grupo de investidores, entre eles o Patrice Evra. Exato. Portanto, também é conhecido. O Braga, obviamente, tem 30 e tal %, é detido pelo fundo que é dono do PSG. O Famalicão, se não for na maioria, também é uma porcentagem detida pelo mesmo que são os donos do Atlético de Madrid. O caso do Boa Vista são dos casos que nós vamos falar aqui que correu completamente mal. O dono do Lille que investiu no Boa Vista e correu francamente mal e quase levou à descida de divisão. Mas se não levou, poderá vir a levar. E eu acho que esse é um dos casos que é mais interessante porque a realidade é que nós estamos a falar de um dos maiores investidores do Boa Vista, sem dúvida, que neste caso já não é bem o dono do Lille. Sim. Ele na altura, quando compra o Boa Vista, ou não é comprar o Boa Vista, quando investe no Boa Vista, porque nunca houve consumada uma compra real, foi simplesmente um investimento e acabou, se eu não estou em erro, a tornar-se quase o acionista maioritário do clube. No entanto, quando nós vemos aquilo que é Gerardo Lopes, já agora o nome, que fez dentro do Boa Vista, mas pior do que isso que fez num histórico em França com o Bordeaux. O Bordeaux era um dos clubes mais históricos, teve um grande investimento com o Gerardo Lopes e, no entanto, agora está na segunda divisão. Um dos grandes jogadores que foram levados para o Bordeaux há uns anos atrás foi Fran Sérgio, um dos jogadores que era uma máquina, um motor autêntico no Braga e que acabou por descer de divisão com o Bordeaux. Neste momento já nem no Bordeaux está. Na altura também foi levado Albert Ellis. Para quem é conhecedor do futebol português, Albert Ellis era um dos jogadores mais interessantes que o Boa Vista tinha. E por essa toda a dicotomia que existia, toda essa consonância que existia a nível de harmonia entre o Boa Vista e o Bordeaux por causa do seu acionista, conseguiu levar jogadores para lá por quase dinheiro nenhum. Portanto, quando nós olhamos para o Boa Vista da forma como hoje em dia está, com salários por pagar, precário, Reggie Cannon saiu este ano, rescindiu o contrato porque não conseguia compactuar com a situação que o Boa Vista vivia. E agora Petit sai. O Boa Vista, que temos que ver, começou esta temporada muito flagrante, uma equipa muito boa, a conseguir dinamizar muito bem o seu futebol. E agora, Diogo, está muito mal. Agora, o que vemos foi aquilo que quase toda a gente conseguia prever que eventualmente iria acontecer ao Boa Vista, que era a bolha ia arrebentar, e quando arrebentasse, e quando em Portugal se cai-se com estrondo, caiu com estrondo, e agora vamos ver como é que vai evoluir até ao final da época, se vai evoluir sequer e se vai manter nesta desgraça em rumo à segunda divisão, que seria o que podia ser a pior situação para o Boa Vista nesta altura, era ir parar à segunda divisão com todas as dificuldades financeiras, embora parece-me que exista por aí uma possibilidade de vir a salvação do Boa Vista em forma de cavalo branco, ou neste caso águia vermelha e branca, para ir contratar Pedro Malheiro por uma quantia suficiente para aguentar as contas do clube durante mais um ano. Isto obviamente ainda é especulativo, que o Benfica possa contratar Pedro Malheiro, mas parece-me que é o mais certo que ele provavelmente vai ser logo a primeira contratação do mercado de janeiro do Benfica. É um lateral direito, vai ser em princípio Pedro Malheiro e, pelo que se fala de valores à volta dos 6 milhões de euros, ia permitir ao Boa Vista um respirar novo a nível financeiro. Isto é uma situação triste, porque os investidores, quando se fala em investidor, nós vamos logo lembrar-nos no Chelsea, que foi dos primeiros, com Roman Abramovich. Vamos lembrar do Manchester City, do PSG, de projetos que se tornaram vencedores a nível interno e internacional. Vamos obviamente olhar para grandes projetos de dinheiro, e agora o mais recente caso de sucesso é o caso do Newcastle, que conseguiu fazer um projeto completamente diferente daqueles que nós vemos tanto no Chelsea como no PSG como no Manchester City, mas um projeto sustentado de crescimento, de formar uma equipa para o futuro com um treinador de projeto novo. Exato, Eddie Howe. Portanto, nós olhamos para isso e pensamos, ok, isto agora, esta situação do Rio Ave pode vir a ser uma situação
boa, em que o Rio Ave agora tem um investimento, consegue olhar para o futuro e se calhar até tornar-se uma das melhores equipas a nível português. Mas depois também olhamos para o caso do Boa Vista. O Boa Vista foi sempre a cair desde que houve o investimento. O Portimonense não consegue sair dos lugares de luta pela manutenção, apesar de ter um dos maiores orçamentos do país. O caso do Vitória parece-me estar a ser um caso de sucesso. Então, Conseguiu manter, conseguiu formar um plantel interessante, agora com Álvaro Pacheco também totalmente diferente, um treinador experiente, com muita qualidade e ambição. é o pulso firme que o Vitória de Guimarães necessitava. Conseguiu a vitória frente ao Sporting, empatou agora com o Boa Vista, mas o objetivo do Vitória é claramente solidificar-se como o quinto clube em Portugal e olhar com olhos bem abertos nos próximos 10 anos para o quarto lugar. E parece-me que esta época vai-se conseguir consolidar com o quinto lugar e acho que é muito bom para a equipa do Vitória. Depois olhamos para o caso do Braga, também muito bom. Um caso em que deu para fazer uma cidade de futebol para o Braga. Conseguiu fazer um pavilhão muito bom. Conseguiu fixar cá bons jogadores na equipa e ir buscar jogadores interessantes como Zalazar, como Bruma. O caso do Braga... Aliás, só aqui para dar este ponto, não só conseguiu fixar cá jogadores interessantes, como conseguiu revitalizar carreiras. E acho que é essa a palavra daquilo que é o projeto do Braga. Bruma era um jogador que estava a tentar ainda encontrar outra vez a sua boa forma. Esteve no Red Bull Leipzig. No Red Bull não, no Rasenball Sport Leipzig, peço imensa desculpa, eles são todos Red Bulls, é um bocadinho difícil ir falar de investimentos. Red Bull. Estive no PSV, mais recentemente também no Fenerbahçe, e chega àquilo que é o Braga. Em apenas 2 épocas, volta à seleção nacional. Um jogador muito interessante, dinâmico, veloz, que aparentemente só precisava de um projeto de crescimento como o Braga. Nem é 2 épocas, é uma. Foi de janeiro, agora estamos em dezembro. Exato. Portanto, estes casos são casos de sucesso, mas também temos em Portugal os casos que são maus. O caso do Estoril, que pouco ou nada trouxe ao clube. O caso mais flagrante para além do Boa Vista é o do Santa Clara, que teve investimento do dono do Fenerbahçe e neste momento está perdido na segunda divisão. Pode vir a subir, está a fazer uma boa época, mas perdido. Perdão. Perdido na segunda divisão. O Lanque Vilaverdense, Exato. que está a sair-se mais ou menos bem, mas teve problemas financeiros. O caso do AVS, que era do Vilafranquense. O Vilafranquense também tinha um investimento. Agora é o AVS, o Vilafranquense desapareceu. Tecnicamente é o Desportivo das Aves, mas é a SAD do Desportivo das Aves. Que vem da SAD do Vilafranquense. Exato, que é um bocado estranho como é que isto aconteceu e, aliás, toda essa situação foi uma situação um pouco estranha porque mesmo que os jogadores tivessem interesse em continuar no AVS, é muito estranho dizer este nome, é o Aves, vou dizer desta forma. Que vai jogar à Luz na próxima quinta-feira. Eu acho que aquilo que foi mais... acho que foi um pouco mau para os jogadores eles já estavam em Vila Franca de Xira, já estavam tranquilos, como se costuma dizer. E nem jogavam em Vila Franca de Xira, jogavam em Rio Maior. Em Rio Maior, onde está a jogar o Casa Pia. E do nada, deslocaram-se quase mais de 300 km para a Vila das Aves. Portanto, é bom que a Vila das Aves volte a ter um clube, porque o Desportivo das Aves foi um clube muito importante dentro da Primeira Liga. Da Taça de Portugal. Exato, e dentro do futebol português. No entanto, não é o Desportivo das Aves. Exato. É o AVS. O Desportivo das Aves desapareceu. É a mesma coisa do quando nós olhámos, e acho que este foi o caso, um pior caso mesmo de investimento. E nós já falámos aqui, por exemplo, do Estoril, tu falaste do Santa Clara. O Santa Clara foi muito também para intermediar a venda de Lincoln para o Fenerbahçe. É um jogador que, a meu ver, na altura, e até hoje em dia calçava, como em qualquer clube em Portugal. É um jogador muito interessante. E nós olhamos para estes outros casos, mas eu acho que o caso mais gritante mesmo foi entre o Belenenses e o Belenenses Chato. Exatamente. Eu acho que esse é o não caso foi mais investimento gritante. Internacional. Foi o caso mais gritante de todos os tempos. E é de louvar o esforço que o Belenenses, o clube, os Belenenses, tiveram para chegar até à segunda liga. Verdadeiro clube. Pode esta temporada não estar para subir divisão. Eles tiveram subidas consecutivas. Mas eles avisaram que
seria mais praticamente difícil. impossível. E já vai ser muito bom conseguirem a manutenção na segunda liga. Exato, e nós olhamos literalmente para a equipa do Belenenses e nós vemos, ok, eles conseguiram sair de uma situação precária, uma situação muito má, que levou o clube às distritais de Lisboa e neste momento voltaram à segunda divisão. Temos outro exemplo como a União de Leiria. Outro clube pode não ter tanto investimento, mas está a ter um projeto extremamente interessante. Sim. E aquilo, se nós podemos falar de investimento, o investimento pode ser dúbio. Podemos falar de investimentos monetários, de investimento de pessoas de fora do clube, ou podemos falar também do investimento no projeto que o clube tem. O União de Leiria tem o melhor projeto fora da Primeira Liga, de longe. E é um clube que claramente quer voltar à Primeira Liga. E nós olhamos para milhões de casos de investimentos dentro do futebol nacional e quase nenhum correu bem. Se calhar em 100, 10 correram bem. E quando nós olhamos para fora, é normal que vá correr melhor. Porquê? Melhores direitos televisivos. As ligas são mais atrativas e é mais fácil de É chamar mais os jogadores. provável o clube dar lucro lá fora do que cá. Aliás, os poucos clubes que dão lucro em Portugal atualmente, o Braga, o Benfica e o Sporting, Exato. e os restantes são sempre lucros muito pequenos e pouco atrativos. Não é... Se um multimilionário chegasse aqui e quisesse investir num clube como, sei lá, o Vizela, o que é que esse clube pode dar a um multimilionário? Nada. Vai-lhe dar uma migalha, vai-lhe dar um hobby. E isso, os hobbies correm mal. Os hobbies podem correr perfeitamente mal. Portanto, esse é o problema dos investimentos em Portugal, é que não são investimentos sérios. Para além do investimento no Braga, para além de investimentos que possam vir a acontecer nos três grandes, que é muito improvável. Muito, muito improvável. Acho que já esteve mais longe também. Eu acho que Já esteve mais longe, já mas esteve por muito mais exemplo, longe. já esteve mais longe de acontecer se calhar no Futebol Clube do Porto. Agora se calhar era uma das melhores maneiras para o Porto sair do sufoco financeiro que está, era existir um investidor. O Sporting, para poder competir com o Porto e com o Benfica de forma regular, se calhar Um investimento poderia ser atrativo para o clube. Para o Benfica, quase impossível é acontecer um investimento. E nós- Primeiro, porque para investir no Benfica teria que se desembolsar muito mais dinheiro do que outra coisa, e depois porque tinha que passar pelos sócios, e os sócios do Benfica iam vetar são de certeza. totalmente contra o investimento, pois o Benfica não tem essa personalidade, não é, o ADN Benfica não é ser um clube, apesar de ser o mais rico em Portugal, obviamente, não é de ser o clube extremamente mais rico e completamente desconectado daquilo que é a verdadeira gênese do clube. Portanto, também a Liga Portuguesa, também a gênese dos clubes portugueses não está diretamente conectado a ser um poço, uma máquina de dinheiro. Não é? E eu acho que isso é extremamente interessante porque, como eu tinha referido logo inicialmente, John Textor tentou investir no Benfica e na altura o próprio projeto que o John Textor tinha para o Benfica era um projeto extremamente interessante. Era um projeto que poderia ter dado bastantes louros ao Benfica, mais Tendo em conta o que capacidade está a de ter. acontecer às equipas de John Textor. Não estou a dizer o contrário, mas acho que interessantemente era um projeto muito, muito, muito importante que o Benfica também podia ter aproveitado. Não aproveitou e, no entanto, o Benfica está bem na mesma. Aquilo que estamos a falar nas equipas de John Textor. O que aconteceu no Botafogo, eu acho que não foi uma falta de investimento do John Textor, porque o Botafogo tem uma grande equipa. Eu acho que o que aconteceu foi o treinador fulcral saiu e a equipa não conseguiu responder a isso. E o Brasileirão, se for preciso, é dos campeonatos mais agressivos. Pode-se ter 20 pontos de vantagem e esses 20 pontos perde-se muito, muito rápido. Porquê? É um calendário muito pesado. Para o Botafogo foi muito rápido. Foi muito, muito foram- rápido. Foram Muito 15 rápido. jogos que não ganharam. E Bruno Lage não entrou bem na equipa, não conseguiu entender a equipa como é que funcionava. O problema não foi Bruno Lage. Não foi o Bruno Lage, mas O problema veio antes. não ajudou na forma pois como é que a equipa conseguiria manter a sua harmonia e manter tudo aquilo que podia ser melhor para si. Aquilo que nós literalmente vemos agora, noutra equipa de investimento do John Textor, o Lyon. O Lyon está para descer de divisão. Ganhou agora 2 jogos consecutivos. Mesmo assim está para descer de divisão, não é? E fizeram uma festa absolutamente enorme. O Lyon está muito mal. Os investimentos de John Textor estão
quase a ser como um toque de Midas invertido. Está a correr-vos tudo mal. E sinceramente parece-me ser algo que eu não queria para o Benfica, que nenhum sócio do Benfica iria querer, e ficamos Felizes por não ter felizes acontecido. por não ter acontecido. Mas agora nós podemos olhar para aquilo que vai ser o caso do Rio Ave. Nós já falámos de outros casos, também para introduzir esta parte do Rio Ave. O dono do Olympiacos e o dono do Nottingham Forest acabou por ser uma das pessoas mais influentes de sempre no futebol grego. Já foi presidente. Por bons ou maus motivos. Por bons e maus motivos. Também existe esta... É uma faca de dois gumes. No entanto, foi, nos últimos 20 anos, a pessoa que mais investiu no futebol grego. É uma pessoa que tem negócios além do futebol, sem dúvida. A riqueza tinha que vir de algum lado. Pois, claro. Negócios portuários, negócios televisivos, muitos negócios dentro da própria Grécia e a nível internacional. Mas se existe alguma coisa Negócios que nós... das sombras também. Exato. Mas... Isso é outra coisa que nós não temos que falar aqui, claro. Mas quando nós olhamos para a paixão que ele sente no futebol, a paixão que ele tem pelo Olympiacos, a paixão que ele tem pelo Nottingham Forest, nós conseguimos perceber claramente que é uma pessoa que vai entrar no projeto do Rio Ave e vai entender a essência, vai entender a mística. O plano é importante, são um investimento de cerca de 25 milhões de euros ao longo de alguns anos, requalificar o estádio finalmente, é que o estádio do Rio Ave é vergonhosamente mau. Depois daquela bancada ter sido mandada abaixo, o estádio só tem uma bancada para 2.000 e tal lugares, 3.000 e tal lugares. Para um clube que deve ter uma boa audiência. Para um clube que até sempre atraiu boas pessoas, por favor, façam um estádio como deve de ser. O Estádio dos Arcos está desgraçado. Tem um descampado na transmissão televisiva, porque não pode ter a transmissão do outro lado, porque não existe bancada. Tem um descampado. Por favor, senhor não sei quantas Akis, porque é grego, portanto acaba em Marianakis, exatamente. Evangelis Marianakis. Por favor, refaça o estádio. Faça uma coisa como deve de ser, porque aquilo é desgraçadamente mau. Aquilo é uma das grandes razões pelo qual eu sou extremamente cético a que a Liga Portuguesa valha 300 milhões de euros. Não vale. Porque aquilo é muito mau. É mesmo mau. E depois ainda tens o facto de as pessoas que vão lá ver, a bancada que está destinada aos adeptos da equipa visitante, tem um poste à frente e não conseguem ver a baliza mais longe. Portanto... Agora é o rant do Diogo sobre o Estádio das Arcos. Não, é assim, Portugal tem já infraestruturas, algumas delas bastante abaixo daquilo que deveria ser para uma primeira liga. Mas o caso do Rio Ave... É gritante. Bate tudo. É um estádio ao nível de um país de terceiro mundo. Portanto, Sr. Marianakis, faça favor de requalificar o estádio, de fazer um estádio que aquele clube histórico merece. Podes continuar. Continuando. E já agora o nome é Evangelos Marinakis. No entanto, nós não estávamos muito longe no nome dele. Não. Portanto, não é português, portanto eu posso fazer butcher. Não podes. Continuando. Olha, ao menos não se chama Frederick Auschwitz. Ou Orkan Cox. Pronto, como estamos já a ir muito, já estamos a ir muito pelo rabbit hole daquilo que é os nomes estranhos. Mas quando nós olhamos para aquilo que foi o investimento que ele teve com o Nottingham Forest, ele voltou a trazer o Nottingham Forest à Premier League, apesar de ter uma política de transferências que só eu consigo fazer no Football Manager. Mas continuando agora para a parte mais analítica, aquilo que nós vimos no projeto do Nottingham Forest nestes últimos 2 anos dentro da Premier League, gastou muito dinheiro, gastou. Comprou muitos jogadores, comprou. No entanto, é um projeto que está a ser extremamente interessante para o Nottingham Forest e está a conseguir manter-se dentro da Premier League. Olhamos para o Olympiacos, dos maiores clubes de sempre na Grécia. Já teve aqui alguns altos e baixos? Já. No entanto, sempre teve um projeto extremamente interessante que, vamos aqui ver uma coisa, atraiu sempre jogadores e treinadores portugueses. Neste momento, o treinador é nada mais, nada menos do Carlos Carvalhal. O diretor é o antigo diretor desportivo do Estoril. E, Diogo... A grande estrela da companhia é Daniel Podense. Exato. E se nós formos olhar para os grandes treinadores que já lá passaram, Leonardo Jardim, sim.
Pedro Martins. Exatamente. Dois grandes treinadores que já passaram pelo Olympiacos e que, sem dúvida, o Leonardo Jardim ao pé de Pedro Martins é muito maior como treinador. No entanto, Pedro Martins merece todo o respeito porque fez um trabalho incrível com o Olympiacos. E nós olhamos para jogadores portugueses que já lá passaram, e milhões de jogadores portugueses já lá passaram. Grandes jogadores da Grécia que já tiveram do Olympiacos, e estar na equipa de Pireu... Grandes jogadores franceses, Valbuena. Exato. Valbuena esteve no Olympiacos. O Olympiacos é o maior clube grego. A par do Panathinaikos e do PAOK, sim. Mas que se destaca, obviamente. Sim, a nível também de competições europeias. É uma equipa que tem tudo para ser um colosso a nível grego e uma boa equipa a nível europeia. E Marinakis faz. Tem todas as suas boas intenções para levar o Olympiacos ao topo. No que toca ao nível do Nottingham, obviamente ainda é um projeto mais recente, que tem tido alguns altos e baixos, mas que está-se a manter nesta altura na Premier, e é esse o objetivo, é consolidarem-se na Premier League para depois subirem de rendimento e quem sabe voltar a ser o Nottingham Forest, que ganhou títulos europeus, foi bicampeão europeu e ficou sempre ligado como o clube de Brian Clough, o melhor treinador inglês da história. E nós olhamos para a equipa do Rio Ave e é um projeto extremamente ambicioso desde que voltou da segunda Liga. O treinador é nada mais, nada menos do que Luís Freire, um dos treinadores mais jovens da Liga Portuguesa e mais promissor. Ele é extremamente analítico, pensa muito bem naquilo que é a equipa e, além disso tudo, Diogo, é muito terra a terra. Não gosta de pôr os jogadores com demasiadas expectativas, controla muito bem as emoções e aquilo que nós temos visto no Rio Ave desde então, que chegou à primeira divisão, é uma equipa extremamente interessante, joga bem, joga rápido, joga dinamicamente. No entanto, eu acho que este investimento vem mesmo a calhar, porque aquilo que eu olho para o Rio Ave, e apesar disto ser uma comparação muito far-fetched, é que é extremamente parecido àquilo que foi o projeto do Newcastle quando puseram Eddie Howe. Luís Freire faz-me lembrar muito o Eddie Howe. O Eddie Howe era um treinador que as pessoas dizem é um treinador de nova geração de Inglaterra, não é foi um treinador que desceu com o Bournemouth, desceu de divisão, pegou no Newcastle e não teve assim tanto investimento inicialmente. Acho que um dos primeiros jogadores que ele acaba por receber é Kylian Trippier do Atlético de Madrid para o Newcastle e Dan Burn. Portanto, ontem marcou mais um gol. Jogadores interessantes, mas não são jogadores uau! Trippier sim Trippier, lateral interessante, mas não era aquele investimento que se estava à espera. Aliás, já falei mais do que uma vez que eu estava à espera que eles fossem comprar, sei lá, Mbappé, fossem logo esbanjar dinheiro. Os rumores eram logo Kylian Mbappé. Joshua Kimmich, mas por aí também. Isto é um projeto absolutamente incrível. E o Rio Ave... As contratações cirúrgicas de Bruno Guimarães, revitalizar os jogadores que já lá estavam, como Lascelles, como Char. Eu acho que o maior deles todos, Diogo, é Joelinton. O Joelinton era ponta de lança e agora é médio. Agora é médio centro. Mas, olhando para o caso do Rio Ave acho que pode muito bem aprender com isto. Vai aproveitar uma sinergia extremamente interessante. O Nottingham Forest tem jogadores a mais. E nada melhor do que conseguirem ter minutos na Liga Portuguesa. Há jogadores que não estão a ser utilizados, podem ser emprestados ao Rio Ave e o Rio Ave pode ganhar muito bem com jogadores de grande nível, como por exemplo Gustavo Scarpa foi contratado ao Palmeiras, neste momento não tem 30 e tantos minutos, poderia ser emprestado ao Rio Ave e dinamizar cada vez mais o seu jogo. O Olympiacos também vai ganhar com isso, sem dúvida. Costinha já praticamente está anunciado. Scarpa no Rio Ave era surreal. Era extremamente interessante. Nós olhamos para Costinha já está praticamente anunciado no Olympiacos para a próxima temporada. Porque o objetivo do projeto não é danificar o clube e vender um jogador logo em janeiro. Não. O jogador vai ser vendido, mas só vai ser vendido na próxima temporada. E isso vai ser extremamente interessante para a equipa do Rio Ave, porque vai ter um fluxo de dinheiro que entra dentro do Rio Ave. Exato. E são jogadores que podem crescer e dar o próximo passo, porque afinal de contas o Olympiacos estará sempre... O Olympiacos em Portugal estaria top 5. Sim, sem dúvida. Baixo do top 4. Sim, sem dúvida. Mas... Lutaria pelo título. Lutaria obviamente pelo título, mas claro que não podemos comparar, né, o Olympiacos com os três grandes e agora com o Braga. Mas era uma equipa obviamente muito bem cotada da Liga Portuguesa. Não, e nós vamos mesmo... na Liga Portuguesa. Nós já conseguimos olhar, o Olympiacos já bateu equipas portuguesas. É uma equipa que, sem dúvida, já bateu grandes equipas. Também somos por aqui, já bateu grandes equipas. Sim, o Olympiacos é uma equipa extremamente interessante. Quem é que já jogou lá como guarda-redes? Já sabe.
Já jogou lá milhões de jogadores. Portanto, o Olympiacos é uma equipa que para já tem uma grande ligação a Portugal. E isso dá logo para perceber. Portanto, Marinakis não olha para o Rio Ave e fica... é só mais um clube. Não. É um clube dentro dos projetos que ele tem para conseguir dinamizar. Os próprios adeptos do Nottingham Forest só falam bem do Marinakis. Sim, sim. Só falam muito bem dele. E antes dele querer comprar o Rio Ave, ele queria comprar o Portimonense. E o Portimonense disse que não. E eu acho que na bigger picture, eu acho que acaba por ser um erro. Apesar de terem investimento, o investimento não tem funcionado bem. A equipa... Escândalos atrás de escândalos. Escândalos atrás de escândalos. Clube contra SAD. E está tudo muito estranho. Coisas que são inenarráveis entre esses dois clubes. Entre dois clubes. É SAD e o clube em si. E não, entre dois clubes que partilham as primeiras letras no nome. Que até hoje ainda está para poder explicar o que é que realmente acontece. Um clube que vende um jogador por 35 milhões de euros e depois quase 10 de divisão. É surreal como é que o Portimonense vender um jogador por 35 milhões de euros e não consegue logo a seguir formar uma equipa por metade desse valor que lute por um lugar nas competições europeias. É surreal. O Portimonense em si parece-me que o projeto não tem funcionado às mil maravilhas, apesar de ter jogadores extremamente interessantes. Jogadores que eu acho que... Passaram jogadores muito bons como Paulinho. Eu acho que, Diogo, não vamos olhar outro Paulinho. Não vamos olhar para mais longe. Beto, Paulinho, Nakajima... Filipe Relvas, um grande jogador. Relvas, agora o Hélio Varela também. Guarda-redes, Samuel Nakamura. O Samuel Portugal, Nakamura. Grandes jogadores, o próprio Jackson Martínez chegou a jogar no Portimonense. E mais outros jogadores que nós nem precisamos daqui estar a enumerá-los todos. Muitos jogadores. O Portimonense, para já, tem uma coisa muito boa. Exato. Para já, o Portimonense tem uma coisa extremamente interessante, que para mim é estranho não ser um clube ainda maior do que aquilo que é. Com o investimento que tem, claro. Está situado no Algarve. Sim. Todos os estrangeiros que vêm para Portugal adoram ir para o Algarve. Eu acho que a nível de atração de jogadores, Diogo era o clube mais perfeito para ter um investimento e atrair jogadores. Era um clube Sem que dúvida. podia muito bem criar uma comunidade de adeptos, mesmo que não fossem os portugueses, mas os que vivem, os estrangeiros que vivem no Algarve. Os turistas, os não, estrangeiros. Não estou a falar dos turistas, mas os reformados ingleses que estão no Algarve podiam muito bem ter essa aproximação com o clube. Sei lá, o projeto podia ser 1000 vezes melhor do que é, mas é um projeto que é extremamente dúbio no que toca à qualidade e à capacidade de levar o clube a ser melhor do que aquilo que é. E isso é extremamente mau. Mas nós também estamos a olhar para este caso mau, mas acho que ainda de outros casos maus que nós já vimos e que é muito perto de nós, Diogo, é o Cova da Piedade. O Cova da Piedade foi um projeto que correu muito mal. Inicialmente correu às mil maravilhas. Inicialmente conseguiu levar o Cova da Piedade das distritais à segunda Liga, a ser campeão do Campeonato de Portugal. E literalmente, eu acho que na altura, porque acho que uma das zonas que tem dos clubes, tem vários clubes históricos, mas que hoje em dia está muito, muito mal representada. E Almada? E não só Almada, Diogo. A margem sul total, o distrito de Setúbal. Sim, pois, esqueci-me que o Vitória foi completamente obliterado da história. O Vitória de Setúbal, neste momento, está muito mal. Mas nem é só o Vitória de Setúbal. Temos outros dois clubes que, sem dúvida, foram dos clubes foram mais importantes em Portugal em certa parte. O Barreiro. E o Barreirense. Portanto, nós, na margem sul, no distrito de Setúbal, temos clubes extremamente interessantes que já foram grandes clubes, já tiveram grandes jogadores, já formaram, já fizeram, e nós hoje em dia vamos aos estádios deles e não se consegue perceber como é que houve uma falta de investimento tão grande. Nós olhamos para o Fabril do Barreiro, olhamos para o Barreirense, são clubes que hoje em dia estão a tentar sobreviver dentro das suas ligas. Olhamos para o Vitória de Setúbal, como é que desceram ao Campeonato de Portugal. Olhamos para o Cova da Piedade, na segunda distrital de Setúbal, a mesma que o Bessade. E ainda houve uma oportunidade do Bessade juntar-se ao Cova da Piedade, manter o nome do Cova da Piedade e ficarem na terceira liga. Não aconteceu, separaram-se os dois. Por um lado acho positivo. Sim, por um lado acho positivo, por outro, mesmo que fosse mau, continuava a ser um clube de Almada, da margem sul, do distrito de Setúbal, que estava a conseguir dar cartas. Mas é mais uma vez um caso
péssimo de investimento. Muito Neste mal, caso, o investimento muito mal. chinês, que muita gente desconfiou quando começou a ver ah, luxos, coisas como fechar uma rua inteira ou um restaurante inteiro para levar a equipa, e a equipa torna-se habituada, Torna-se privilegiada. privilegiada Torna-se privilegiada. e estava habituada a coisas que não faziam sentido. E pronto, e o resultado foi este, e o Cova da Piedade foi parar à segunda divisão distrital, e esperemos que consiga recuperar, pois era um clube que estava de facto a mover a Almada, e era importante. E mesmo não tendo um estádio muito grande, era um clube que quando o Benfica jogou contra o Cova da Piedade estava lotado. Sim. Eu não sou adepto do Cova da Piedade, sou adepto de outro clube dentro da Almada, que é o Pescadores da Costa da Caparica, mas a realidade é que quando o Cova da Piedade jogava, toda a gente torcia pelo Cova da Piedade, porque mesmo Cova que da Piedade sejamos... defrontou o Sporting, defrontou o vários Benfica. O jogo frente ao Sporting, eu lembro-me que tinha acabado de chegar de Porto Alegre quando ainda estava a estudar lá. E fui aqui a um restaurante que é o Verde e Amarelo, na Costa da Caparica, e quando o Cova da Piedade fez o golo, no restaurante toda a gente festejou. Toda a gente festejou. Porque nós temos que ver uma coisa. Claramente vai sempre haver rivalidades locais. Sempre. Vai sempre haver rivalidades locais. No entanto, quando, mesmo que seja rival, está em boa posição de representar bem o concelho, bem a cidade, bem o distrito, toda a gente torce. Porque ao fim e ao cabo, toda a gente... Se um subir, isso pode garantir que outros subam. Porque, olhando para um investimento, todos se tornam melhores. O Guimarães, há muitos anos atrás, era maior que o Braga. O Braga olhou para o exemplo do Guimarães, tornou-se ainda maior que o Guimarães. E agora o Guimarães tem todo o objetivo de voltar a disputar... E o Famalicão também. O próprio Gil Vicente, que tem um excelente estádio e tem uma excelente base de apoio. E esperemos que esses clubes sejam clubes crónicos da Primeira Liga, pois são clubes que trazem apoio e trazem outras condições. Esperemos que o Rio Ave possa se tornar um desses clubes com as condições mínimas de Primeira Liga, e eu volto a dizer, mínimas da Primeira Liga. Portanto, nós olhando para o cômputo geral dos investimentos em Portugal, não temos grandes exemplos de coisas boas. Mas, por acaso, um bom exemplo, agora só que a acrescentar isto, também temos o exemplo do Amora. Sim, que agora estou a lembrar-me que o Amora até chegou mesmo tem investimento, mas acho que agora ficou congelado por causa mesmo do caso do Dani Alves, porque o grupo do Dani Alves, ou o grupo que o Dani Alves estava associado, mais assim, conseguiu ainda investir no Amora, só que depois da situação toda, que não vamos estar aqui claramente a falar, porque é uma situação horrível, parou um pouco o investimento do Amora. Portanto, existem investimentos bons, existem investimentos maus. Nós hoje falamos sobre o futebol, mas também podemos falar sobre outros desportos. Podemos falar sobre também a aposta que o Braga teve nas modalidades. O futsal do Braga está muito, muito bom. Melhor que o do Benfica, atualmente. Aliás, ganharam ao Benfica 5-2. O Braga, que também durante muitos anos teve a associação com a Universidade do Minho para conseguir constituir a equipa, hoje em dia continua a ter um investimento, apesar de já não estar associado. E a realidade é que nós podemos olhar para vários investimentos, vários desportos, basquetebol, Benfica, Sporting, grandes equipas, o Oliveirense, o Porto, o Cap. O hockey será sempre o maior exemplo. Em Portugal, podemos o olhar... hockey Exato. É um desporto muito valorizado. O nosso campeonato é o melhor do mundo. O Benfica é o atual campeão, tem uma super equipa. O Porto, campeão da Europa, super equipa. O Oliveirense, o Hockey Clube Barcelos, o Sporting, clubes que têm grandes bases e que formam grandes jogadores. E se olharmos também para o futsal, às vezes não precisa-se investir com dinheiro, basta-se investir com o coração e com o empenho. O futsal Feijó, uma grande equipa neste momento. Estava Benfica estava desejoso. Temos o Benfica que investiu imenso. Temos no futsal feminino e no futebol também. Temos o Nuno Álvares, temos grandes equipas no futebol, a fazer isso. O futebol do Benfica, o futebol feminino, ascendeu ao 13º lugar do ranking da Europa. Portanto surreal para um projeto que não existia há 5 anos atrás. Sinceramente, nós temos de falar de investimentos até não dar mais não. E se calhar, exato, brevemente sairá outro episódio sobre este tema. Portanto. Exato. Nós vamos então ficar por aqui. Muito obrigado a todos os que têm seguido os Treinadores do Sofá. Não se esqueçam de deixar o gosto, de comentar e de partilhar com amigos.
Lídio, mais uma vez. Ai, não se esqueçam, subscrevam no Patreon porque nós temos... Ainda não. Temos. Mas se quiserem, deixem nos Ainda não. comentários. Mas digam nos comentários se estariam dispostos a ajudar-nos monetariamente para fazer este projeto crescer. Porque é isso que nós precisamos, é de ajuda. Se estivessem dispostos a ajudar-nos monetariamente, não se esqueçam de subscrever no canal, de seguirem todas as redes sociais e deixar nos comentários. E nós vamos considerar essa situação. Lídio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Nós somos os treinadores do Sofá e vemos-nos E não no se esqueçam, próximo.